começo dizendo que só o que morre pode renascer. Todo dia a gente morre um pouco, todo dia a gente renasce um pouco. Nesse sentido, desenvolver a capacidade criativa é uma forma de voltar à vida após morrer. Ao longo dos últimos anos, eu poderia dizer, eu tenho pesquisado bastante sobre a capacidade criativa do ser humano, a capacidade de transformação do ser humano. A isso, a gente tem dado o nome de letramento criativo, a transformação pelo design. Cada segundo é o tempo que se tem. E a melhor forma de aproveitar cada segundo é ter noção exata de que a gente morre e a gente nasce a cada segundo, a cada oportunidade que a gente tem. Por que falar em design? Durante muito tempo, o design foi encarado como uma cereja do bolo no final do processo. Com o passar dos anos, as pessoas começaram a atribuir ao design uma conotação um pouco de maior valor. Começaram a dizer que na metáfora do bolo, o design seria então a farinha no início do processo, para dar sustentação. E com o passar dos anos, e eu poderia dizer nos tempos atuais, nós percebemos uma mudança um pouco paradigmática, eu poderia dizer, onde o design começou a ser entendido não mais como a cereja no final do bolo apenas, e não mais como a farinha no início apenas, mas como um elemento questionador, que questiona a necessidade do próprio bolo. Quem é que disse que eu preciso de um bolo? Ou seja, de que maneira que eu posso desenvolver minha capacidade crítica do status quo, do meu entorno, e promover, a partir daí, alavancas para a mudança, a partir de ferramentas criativas, do desenvolvimento criativo. O design ele transforma contextos. Nós aprendemos a desenhar, começamos a nos expressar muito antes da língua pelo desenho, pela graficacia. Começamos a nos comunicar enquanto seres humanos pelo desenho. O design transformou contextos. Na Idade Média, transformou contextos no próprio Renascimento. Quando o desenho começa a ganhar uma atribuição, inclusive projetual. E a gente pode citar grandes nomes da humanidade, como Leonardo da Vinci, que desenhou máquinas 100 anos antes mesmo dessas máquinas serem produzidas. O design revolucionou a indústria também. Data de nascimento do design enquanto desenho industrial, na Revolução Industrial. Quando se desenhou não apenas a capacidade de gerar escala com produtos, mas se desenhou uma economia predominantemente centrada no produto. Sendo que desde a década de 60 nós vivemos um deslocamento de uma economia de um produto para uma economia de um serviço. E hoje se fala muito além do serviço, se fala em experiência. Nesse sentido, o design começou a transformar negócios. O design começou a ser um elemento fundamental para repensar modelos ultrapassados, que nasceram em uma época a qual o desenho econômico era compatível com os desafios da época. Não vivemos mais esse tempo. Não podemos mais resolver problemas complexos com a mesma lógica mecânica que os criaram. Na mesma sequência, o design tem mudado a sociedade. A gente fala muito em inovação social, a gente fala em economia 2.5, a gente fala em diversas transformações por meio do design. E existe um último elemento, um sexto elemento que eu poderia dizer, o design transforma vários contextos, aqui é apenas um resumo, né? Mas eu poderia solidificar todos eles em um. O contexto da educação. O design tem transformado radicalmente a educação, tem promovido um redesenho da educação. E nesse aspecto, quando a gente fala em educação, a gente fala em uma experiência a qual eu gostaria de trazer para vocês, que é uma experiência pessoal. Durante muito tempo, lá nos meus 1900 e, né, meus 11 anos, 1900 e não quero falar sobre isso, eu tinha muitos problemas na escola. Então era muito ativo, era super ativo, gostava muito de desenhar e era um assíduo frequentador do SOI. Não sei se vocês lembram o que é o SOI, né, mas o SOI era um departamento na escola que trabalha com crianças como eu, né, problemáticas. E eu frequentava tanto o SOI, mas tanto, que às vezes eu chegava no SOI
antes mesmo da professora do SOI. Ela chegava e eu já estava lá sentado. E ela perguntava, o que foi dessa vez, Daniel? Né? E normalmente eu visitava o SOI pelas mesmas razões. Eu amava desenhar. Estava sempre desenhando. Desenhava no caderno dos outros. Se alguém saía por um intervalo para ir no banheiro, voltava, tinha um desenho no caderno do cara, na última página. A última folha do caderno emblemática. Né? Desenhava na classe, enfim. Mas aquilo não era entendido como uma capacidade criativa. Aquilo era entendido como vandalismo. E então eu era suprimido da sala de aula. Né? E eu assinei já naquela época muitos contratos. Né? Os contratos que eu assinava eram aqueles cadernos que havia na escola, onde se chamava termos de compromisso. Né? Termos de compromisso para melhoria de comportamento, para que no próximo ano eu não fosse expulso da escola. Então. E lá estava eu sempre desenhando. Né? E eu sempre desenhei, eu sempre procurei desenhar. Mas eu sempre era repreendido. E eu nasci, me desenvolvi e convivi com esse estigma de que aquilo que eu fazia era algo ruim. Eu fico pensando se a história não teria sido diferente, se em uma aula de história, uma aula de geografia, quem sabe, eu tivesse sido convidado para ilustrar o que o professor estava falando, talvez ilustrar esquemas de taxonomia biológica, se eu não tivesse, talvez, tido essa oportunidade. Se eu tivesse tido essa oportunidade, talvez eu teria ali ressignificado o meu papel enquanto profissional de design. Mas o que a gente precisa entender é que a criatividade ela é inerente ao ser humano. Nós temos apenas duas escolhas. Assim como os processos, né? A criatividade é inerente ao ser humano, à nossa vida. Ou a gente desenvolve a criatividade, controla o processo metodológico do saber criativo, ou a gente faz isso aí, ó. A gente reza para que as coisas deem certo e saiam como a gente espera, porque o controle do processo metodológico nós não temos. E eu me considero um sobrevivente. Picasso falou isso, que é um verdadeiro milagre sobrevivermos de maneira criativa, ou seja, nos mantermos criativos ao longo de um processo educacional formal. E eu me considero um sobrevivente, porque eu continuei desenhando, e muito apaixonado pelo desenho. E encontrei, nessa passagem, inclusive, do Gardner, quando ele falou sobre inteligências múltiplas, no caso, inteligência existencial, e ele definiu assim: se uma pessoa não encontra significado na sua vida profissional, ela se torna improdutiva, ela se torna insatisfeita. Eu precisava encontrar algo que desse vazão para aquilo que eu mais amava: desenhar. Nesse sentido, eu ingressei no ano de 2000, escapou o ano agora, ingressei na Faculdade de Desenho Industrial e comecei a desenvolver essa capacidade criativa de projeto de produto, de comunicação visual, e comecei a despertar uma paixão que nem mesmo eu sabia que havia dentro de mim, pelo desenho, pela transformação de contextos. Alguns anos depois, eu pude desenhar o meu primeiro produto, um produto simples, mas um produto que eu tirei do papel. Muitos colegas faziam projetos para passar em disciplinas e eu fazia projetos para mudar a vida de pessoas. Então eu desenhei um triciclo adaptado, construí ele com minhas próprias mãos, quase perdi um braço num acidente, numa serra circular. Adorava mexer na marcenaria, adorava mexer com os equipamentos. E o triciclo foi doado para uma escola com mais de 400 alunos, com necessidades especiais. O triciclo tinha um sistema de redução de marcha, onde mesmo sem força motriz significativa, a criança conseguia se colocar em movimento e desenvolver a capacidade motriz das pernas. Alguns anos depois, após me formar, também eu continuei desenhando. Então, ingressei no segmento educacional, continuei no mercado de trabalho como consultor e pude desenvolver um sonho, que era um congresso nacional de design e responsabilidade social, onde vieram articulistas de outros países, inclusive, publicar seus artigos, onde nós desenvolvíamos a temática da sustentabilidade, nos níveis, inclusive, que nós vimos aqui antes, né? Nos diversos níveis, e principalmente dos equipamentos desenvolvidos para pessoas com necessidades especiais. Ao chegar em Porto Alegre, no ano de 2010, eu tive a oportunidade também de continuar desenhando. Consegui desenvolver, junto com uma equipe de pessoas que também acreditavam no desenho como um catalisador da transformação social, uma intervenção em uma creche comunitária, onde o design
intermediava outras áreas do conhecimento, como arquitetura, como engenharia, como pedagogia, e transformávamos contextos de vulnerabilidade social acentuada da Vila Cruzeiro em mudança social. Consigamos trazer esperança para crianças, para docentes e para famílias, gerando renda com desenvolvimento de produtos. Eu continuava desenhando. Hoje, eu continuo desenhando. Eu atuo em uma instituição de ensino que acredita no design como uma ferramenta poderosa para a transformação social, para desenvolvimento da visão sistêmica. Desenhos que dão origem a políticas que facilitam a comunicação, que fortalecem o pensamento estratégico e que provam que nós somos mais do que a soma das nossas inteligências lógico-matemáticas ou linguísticas. Esse espectro que vocês estão vendo são as inteligências múltiplas de Gardner. Se a gente colocar a inteligência criativa como uma 10ª inteligência no centro, ela conecta todas as outras. O problema é que a escola tem nos matado. A escola mata a nossa criatividade. Somos heróis em continuar criativos ao longo da formação formal, né? E esse campo tenso que existe, ele encobre todas as nossas capacidades, que elas não ocorrem de maneira regular, elas são irregulares. As nossas inteligências múltiplas. E cada vez que eu recuo, que eu diminuo o campo tenso, cada vez que eu me torno mais à vontade, mais fluido, mais confiante, eu consigo tornar visível as minhas capacidades. Isso acontece o tempo todo. O tempo todo nós morremos e o tempo todo nós renascemos. Nas nossas ideias, nos nossos projetos, nas nossas alianças estratégicas, o tempo todo. Se a gente reduz o campo tenso ainda mais, a gente consegue ter uma visão geral do que nós somos, das nossas capacidades, das nossas inteligências múltiplas. E conseguimos entender, inclusive, com base nas ferramentas corretas, quais são aquelas inteligências que nós devemos desenvolver. Se é uma inteligência existencial, se é uma inteligência linguística, se é uma inteligência lógico-matemática. E a partir do momento que a gente consegue desenvolver esse espectro de inteligências, a gente conecta todas elas. E a gente consegue gerar mais repertório. Repertório criativo para soluções de problemas. E quanto mais repertório nós geramos nesses espectros de ferramentas, nesse conjunto específico de ferramentas, mais nós desenvolvemos a nossa capacidade criativa e a nossa confiança criativa para poder mudar contextos, para poder revolucionar contextos. Para conseguir fazer com que isso rode, eu costumo comentar a respeito de 3 lentes, que são as lentes do letramento criativo. É necessário que nós tenhamos consciência de que tudo que a gente precisa fazer hoje, inclusive essa vibe está muito presente no mundo corporativo, é necessário ter uma causa, ter um propósito. As empresas já perceberam isso. Marcas carismáticas, elas geram margens para altas margens de lucro. Porque os seus clientes, eles julgam essas marcas insubstituíveis. Eles fidelizam ao ponto de gerar lucratividade. Então, o mundo corporativo já percebeu isso. Mas inovação não vem de máquina. Inovação vem de gente. E se a gente tem propósito, a gente tem uma causa, as pessoas se vinculam à nossa causa. Elas acreditam. Simon Sinek disse isso quando citou Luther King. Mas não basta propósito, um propósito pessoal. É necessário relevância. Uma relevância, inclusive, em termos sociais. Para quem a gente está fazendo isso? A vida de quem a gente está mudando com isso? A busca do nosso porquê. Que muito cedo, no meu caso, eu achei que era o desenho. Mas eu precisei sobreviver a um contexto que mata a criatividade. Além do propósito e além da relevância, é fundamental que a gente tenha conhecimento. A técnica correta para o momento correto. Paulo Freire já dizia, né? Se nós temos 30 alunos, nós temos 30 aulas. Se nós temos 30 problemas, nós temos 30 oportunidades. Ou seja, o nosso universo individual, cada um de nós somos um universo. A intersecção dessas 3 lentes
hospedam o conceito de letramento criativo. Se nós temos conhecimento, temos propósito, temos relevância, nós temos condições de desenvolver a nossa capacidade criativa, a nossa confiança criativa. Para finalizar, eu trago uma mensagem de um guru que não consta nos livros de design, não consta nos livros de inovação, ele não consta também nos livros de administração, de gestão, mas ele tem uma definição sensacional acerca de inteligência. O Krishnamurti disse que inteligência está relacionada não à acumulação de experiências ou de conhecimento. Ele define inteligência assim. Inteligência é o mais alto grau de sensibilidade. Quando nós temos sensibilidade, os nossos sentidos se tornam mais aguçados. Nós nos tornamos mais sensíveis ao meio. E a nossa capacidade de absorção de oportunidades, de leitura e de geração de empatia com o outro se torna mais potente. Nós morremos e nós nascemos todo dia. A mensagem que eu gostaria de deixar para vocês aqui é que me ajudem e se ajudem a não matar a criatividade. Criatividade é um processo. E letramento criativo é a luz no fim do túnel, que não é o trem. Certo? Muito obrigado pela atenção de vocês.